Código de Posturas do Município de Belém. Paramos no capítulo 5, da licença especial. Artigo 22. O alvará de licença especial será expedido para o funcionamento em caráter extraordinário e por prazo curto de estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços, sempre que, a critério da Prefeitura, a medida for considerada necessária para evitar danos, tais como: inciso 1. Instalação de máquinas, motor e equipamento eletromecânico em geral. Inciso 2. Armazenamento de inflamável, explosivo ou corrosivo. Inciso 3. Funcionamento de atividade prejudicial às condições do meio ambiente. Parágrafo único. Na concessão do alvará especial, a Prefeitura considerará a segurança, a saúde, o sossego e o interesse da coletividade. Título 2. Da proteção estética, paisagística e histórica da cidade. Capítulo 1. Da proteção estética. Artigo 23. Além das limitações à propriedade privada estabelecidas nas leis específicas, visando a compor harmoniosamente o conjunto urbanístico, incumbe à administração adotar, através de normas complementares, as medidas seguintes. Inciso 1. Regular o uso de anúncios e letreiros, evitando que, pelo seu tamanho, localização ou forma, possam prejudicar a paisagem ou o livre trânsito. Inciso 2. Disciplinar a exposição de mercadorias. Inciso 3. Determinar a demolição de edificações em ruína ou condenada por autoridade pública. Inciso 4. Impedir que em áreas residenciais visíveis dos logradouros públicos sejam expostas peças de vestuário e objetos de uso doméstico, salvo quando se tratar de áreas de serviço com estendedores internos. Inciso 5. Disciplinar a ornamentação das fachadas dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço nos períodos de carnaval, festejos juninos, natalinos e outras festividades populares. Capítulo 2. Do aspecto paisagístico e histórico. Artigo 24. Para proteger a paisagem, os monumentos e os locais dotados de particular beleza e fins turísticos, bem como obras e prédios de valor histórico ou artístico de interesse social, incumbe à Prefeitura, através de regulamentação, adotar medidas amplas visando a: inciso 1. Preservar os recantos naturais de beleza paisagística e finalidade turística, mantendo sempre que possível a vegetação que caracteriza a flora natural da região. Inciso 2. Proteger as áreas verdes existentes no município com objetivos urbanísticos, preservando, tanto quanto possível, a vegetação nativa e incentivando o reflorestamento. Inciso 3. Preservar os conjuntos arquitetônicos, áreas e logradouros públicos da cidade que, pelo estilo ou caráter histórico, sejam tombados, bem assim quaisquer outros que julgar conveniente ao embelezamento e estética da cidade ou ainda relacionadas com a sua tradição histórica ou folclórica. Inciso 4. Fiscalizar o cumprimento de normas relativas à proteção de beleza paisagística da cidade. Título 3. Da higiene pública. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 25. Compete à fiscalização municipal zelar pela higiene e saúde públicas, tomando as providências necessárias para evitar e sanar irregularidades que venham a comprometê-las. Artigo 26. As normas do poder de polícia relativas à higiene pública serão fiscalizadas pelos órgãos do setor de saúde do município, excetuando-se as atinentes à higiene e limpeza dos logradouros públicos de competência do setor de serviços públicos. Parágrafo único. Enquanto inexistir setor de saúde do município, ficará responsável pela fiscalização referida neste artigo, através de convênio firmado com a Prefeitura, a Secretaria de Estado de Saúde Pública. Artigo 27. Quando for verificada a infração às normas de higiene cuja fiscalização seja atribuída ao governo estadual ou federal,
a autoridade administrativa que tiver conhecimento do fato fica obrigada a comunicá-lo ao órgão ou entidade competente. Artigo 28. A Autoridade de Saúde Pública Municipal compete verificar a insalubridade dos estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviço, hortigranjeiros e das habitações que não reúnam condições de higiene. Parágrafo único. Verificada a insalubridade, a administração promoverá as medidas cabíveis para a interdição do estabelecimento ou da habitação. Capítulo 2. Da higiene dos logradouros e vias públicas. Artigo 29. É dever de todo cidadão respeitar os princípios de higiene e de conservação dos logradouros e vias públicas. Artigo 30. Nos logradouros e vias públicas é defeso. Defeso significa proibido, então tomem cuidado. Inciso 1. Impedir ou dificultar a passagem de águas, servidas ou não, pelos canos, valas, sarjetas ou canais, danificando-os ou obstruindo. Inciso 2. Impedir a passagem de pedestres nas calçadas com construção de tapumes ou depósitos de materiais de construção ou demolição, tabuleiros, veículos ou qualquer outro corpo que sirva de obstáculo para o trânsito livre dos mesmos. A linha A. É defeso, ou seja, é proibido também transformar as calçadas em terrace de bar, colocação de cadeiras e mesas. Inciso 3. Depositar ou queimar lixo, resíduos ou detritos. Inciso 4. Lavar veículos ou animais. Inciso 5. Instalar aparelhos de ar-condicionado de maneira que o resíduo aquoso se projete sobre o trânsito de pedestres. A linha A. Os aparelhos já instalados sem a observância deste inciso têm 3 meses a contar da publicação desta lei para a devida correção. A linha B. Os aparelhos instalados em altura inferior a 3 metros nas partes externas das vias públicas têm o prazo de 6 meses para as necessárias correções. A linha C. A não observância a estas prescrições implica multa de 1 a 10 unidades fiscais do município. Inciso 6. Construir qualquer tipo de piso sobre o leito da rua, permitindo-se apenas o rebaixamento do meio-fio até o nível da rua nas entradas de veículos. A linha A. Os proprietários que já tenham construído fora das especificações deste artigo têm o prazo de 90 dias para as necessárias adaptações. Inciso 7. Pichar em muros, fachadas, colunas, paredes, postes, árvores, abrigos de paradas de coletivos, placas de sinalização, equipamentos de mobiliário urbano, monumentos ou qualquer lugar de uso público no município de Belém. Parágrafo único. Nos casos em que o autor da pichação for criança ou adolescente, a autoridade competente deverá ser informada conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 31. A limpeza dos logradouros e vias públicas e a coleta do lixo domiciliar são serviços públicos executados diretamente pela prefeitura ou por empresa privada, devidamente especializada. Artigo 32. Os ocupantes de prédios devem conservar limpos os passeios de suas residências e estabelecimentos. Parágrafo 1. A lavagem ou varrição do passeio do prédio residencial deve ser efetuada em hora conveniente e de reduzido movimento de tráfego. Parágrafo 2. Quando se tratar de estabelecimento comercial ou de prestação de serviço, a lavagem e varrição dos passeios somente serão efetuadas fora do horário normal de atendimento ao público. Artigo 33. Os proprietários ou moradores de imóveis são obrigados a providenciar a podação das suas árvores de modo a evitar que as ramagens se estendam sobre os logradouros e vias públicas, quando isso representar prejuízo para a livre circulação de veículos e pedestres. Artigo 34. Caberá aos seus proprietários
a constante limpeza dos terrenos baldios, os quais deverão obrigatoriamente possuir muros de testada. Parágrafo único. O muro de testada de que trata este artigo deverá ser construído em alvenaria. Artigo 35. Quando se constatar erosão, desmoronamento ou carreamento de terras para logradouros e vias públicas ou propriedades particulares, o proprietário do terreno onde ocorreu ou possam vir a ocorrer estes fenômenos deverá impedi-los através de obras de arrimo e drenagem. Artigo 36. Ficam os donos ou empreiteiros de obras obrigados à pronta remoção dos restos de materiais ou quaisquer objetos deixados nas vias públicas. Capítulo 3. Da higiene dos estabelecimentos em geral. Artigo 37. Estão sujeitos à fiscalização do setor de higiene do município os estabelecimentos, inciso 1, indústrias, que fabriquem ou preparem gêneros alimentícios tais como panificadora, torrefadora, fábricas de bebidas e refrigerantes, moinhos de trigo, fábricas de doces. Inciso 2. Comerciais que depositem ou vendam gênero alimentícios tais como armazém, supermercado, açougue, peixaria, bar, quiosque, café. Inciso 3. De prestação de serviço tais como hotel, restaurante, matadouro, hospital, casa de saúde, pronto-socorro, barbearia, salão de beleza e sauna. Artigo 38. Os estabelecimentos devem possuir instalações sanitárias em perfeitas condições de uso. Artigo 39. Nos hotéis, restaurantes, cafés e estabelecimentos congêneres deverá ser observado o seguinte: inciso 1. Utensílios domésticos, roupas e móveis permanentemente higienizados e mantidos em perfeito estado de conservação e apresentação. Inciso 2. Instalações hidráulicas, elétricas e de esgotos em perfeitas condições de funcionamento. Inciso 3. Aparelhos sanitários perfeitamente asseados e providos de acessórios indispensáveis à utilização de seus usuários. Inciso 4. Inciso 4. Utensílios domésticos guardados em móveis que permitam seu arejamento e não prejudiquem a sua higienização. Eu vou ler de novo, ficou bem confuso aqui. Inciso 4. Utensílios domésticos guardados em móveis que permitam seu arejamento e não prejudiquem a sua higienização. Está escrito dessa forma, acho que foi algum erro de redação mesmo. Inciso 5. Garçons e serviçais convenientemente trajados, de preferência uniformizados. Parágrafo 1. Além das exigências constantes deste artigo, os cômodos e móveis integrantes dos estabelecimentos devem ser periodicamente desinfetados dentro de prazos estabelecidos em ato administrativo. Parágrafo 2. Os estabelecimentos de prestação de serviço que possuam instalações fechadas devem manter em funcionamento aparelhos exaustores, ar-condicionadores, refrigeradores ou renovadores de ar. Artigo 40. Nos estabelecimentos de prestação de serviços relativos à barbearia, salão de beleza, de massagem ou de sauna, é obrigatório o uso da toalha individual. Parágrafo único. Os responsáveis pela execução dos serviços nestes estabelecimentos, durante o trabalho, usarão uniformes devidamente limpos. Artigo 41. Os hospitais, casas de saúde, maternidade e pronto-socorro, além do atendimento às condições gerais de higiene, devem possuir as seguintes instalações. Inciso 1. De copa e cozinha. Inciso 2. Hidráulica, com água quente e fria e equipamento para desinfetação. Inciso 3. De depósito apropriado para roupa servida. De novo, inciso 3. De depósito apropriado para roupa servida. Inciso 4. De depósito coletor de lixo. Inciso 5. De roupas e lavanderia. Artigo 42.
Os edifícios de salas e de apartamentos destinados a fins comerciais de prestação de serviço devem ser dotados nas áreas comuns de circulação de pequenas caixas coletoras de detritos. Artigo 43. Nenhum armazém frigorífico, entreposto ou câmara de refrigeração poderá funcionar sem que esteja em condições de preservar a pureza e qualidade dos produtos neles depositados. Capítulo 4. Da higiene das unidades imobiliárias. Artigo 44. As unidades imobiliárias devem ser mantidas em condições de higiene e habitabilidade. Artigo 45. Os proprietários ou moradores são obrigados a manter em estado de limpeza os quintais, pátios e terrenos das unidades imobiliárias de sua propriedade ou residência. Parágrafo único. Entre as condições exigidas neste artigo se incluem as providências de saneamento para evitar a estagnação de águas e poluição do meio ambiente. Artigo 46. Os proprietários de terrenos não edificados ou em que houver construção em ruínas, condenada, incendiada ou paralisada, ficam obrigados a adotar providências no sentido de impedir o acesso do público, o acúmulo de lixo, a estagnação de água e o surgimento de focos nocivos à saúde. Capítulo 5. Da higiene dos alimentos. Artigo 47. A Prefeitura exercerá, em colaboração com as autoridades sanitárias federais e estaduais, fiscalização sobre a produção, o comércio e o consumo dos gêneros alimentícios em geral. Parágrafo único. Para efeitos deste Código e de acordo com o Regulamento de Saúde Pública, excetuados os medicamentos, consideram-se gêneros alimentícios todas as substâncias sólidas ou líquidas destinadas ao consumo, devendo os produtos congelados conter o período da respectiva validade. Artigo 48. Não será permitida a venda de quaisquer gêneros alimentícios deteriorados, falsificados ou nocivos à saúde, os quais serão apreendidos pelo funcionário encarregado da fiscalização e removidos para local destinado à inutilização dos mesmos. Parágrafo 1. Consideram-se alterados ou falsificados os gêneros alimentícios, inciso 1, aos quais tenham sido adicionadas substâncias que lhes modifiquem a qualidade, reduzam o seu valor nutritivo ou provoquem sua deteriorização. Inciso 2. Dos quais tenham sido retirados ou substituídos, no todo ou em parte, quaisquer dos elementos da sua constituição normal. Inciso 3. Que tenham sido corados, revestidos, aromatizados ou tratados por substâncias com o fim de ocultar fraude. Parágrafo 2. Consideram-se deteriorados os gêneros alimentícios que estiverem decompostos, rancificados ou apresentarem a ação de parasitas de qualquer espécie. Artigo 49. Os locais, utensílios e vasilhames das padarias, hotéis, motéis, cafés, bares, restaurantes, lanchonetes, confeitarias, sorveterias, quiosques e demais estabelecimentos onde se fabriquem ou vendam gêneros alimentícios serão conservados sempre com o máximo asseio e higiene de acordo com as exigências do regulamento sanitário. Artigo 50. Não será permitido o funcionamento de hotéis, restaurantes, confeitarias, bares, cafés, sorveterias, lanchonetes, quiosques e congêneres, sem que os mesmos sejam dotados de aparelhamento de esterilização aprovado pela fiscalização. Artigo 51. Em estabelecimentos dedicados ao fabrico, manipulação, acondicionamento, conservação, armazenagem, exposição e venda de gêneros alimentícios, nenhum funcionário poderá ser admitido sem apresentar a carteira de saúde atualizada e renovada anualmente. Artigo 52. Os veículos destinados a transporte de gêneros alimentícios deverão estar constantemente limpos e conservados. Parágrafo 1. Quando, para transporte de ossos, sebo e restos de animais, os veículos deverão ser fechados e revestidos internamente com metal inoxidável.
Parágrafo 2. Não é permitido aos condutores de veículos ou aos seus ocupantes o repouso sobre os gêneros alimentícios que transportem.